A gente volta do intervalo com uma entrevista com Bira, presidente do Cacique de Ramos, um dos blocos mais tradicionais, para falar dos eventos nessa volta do Carnaval. Bira, muito obrigada pela participação aqui no Jornal do Rio. Eu me sinto agraciado por Deus. A gente está falando de um carnaval fora de época, né? Depois de mais de 2 anos, as pessoas finalmente puderam respirar agora um pouco mais aliviadas, né? Por conta aí desse período de pandemia, período difícil que todo mundo passou. E aí, domingo, amanhã, acontece a roda de samba tradicional do Cacique de Ramos, aí essa abertura. Fala um pouquinho pra gente como é que vai ser esse evento, que é gratuito, né? É portões abertos, que o bloco é o bloco, modesta parte, mais tradicional do Carnaval. Nunca deixou de sair um ano, desde 1960, né? E conquistamos nossos espaços. E o Cacique de Ramos procura levar as pessoas que têm identificação com o samba o que foi a realidade do samba autêntico, do samba de raiz. E o meu pai, que era muito ligado com essa turma, me levou para cada desses nomes consagrados. Eu me sensibilizei e coloquei isso na minha mente, como eu ia tocar isso para frente, sem imaginar que a coisa ia crescer dessa forma, entendeu? E hoje em dia, o Cacique de Ramos se tornou o bloco mais tradicional do Rio de Janeiro, né? O único que desfila oficialmente os 3 dias de Carnaval no centro da cidade e da onde saíram os maiores nomes de todas as épocas da música popular brasileira. E eu me sinto aqui honrado porque se existem os meios de comunicação como vocês, que abriram as portas para mim, jamais nada disso ia acontecer, e Deus acima de tudo. Pois é, e foi do Cacique de Ramos que saíram nomes de peso, né? Zeca Pagodinho, Bete Carvalho. Primeiro que foi agraciado por Deus, fui eu, porque eu criei algo que me sensibilizou, criei o grupo, eu criei o Cacique de Ramos, e dentro do Cacique de Ramos, eu coloquei um grupo de samba que se tornou o grupo mais premiado no Prêmio da Música Popular Brasileira, que é o grupo Fundo de Quintal, de onde saíram os maiores nomes também, que hoje em dia, normalmente, quando sai 1 ou 2 elementos de um grupo, entendeu? O grupo acaba. Se eu for falar, tem mais de 12 que fizeram parte do Fundo de Quintal, hoje em dia estão fazendo carreira solo, e o Fundo de Quintal continua sendo o grupo mais premiado da música popular brasileira. Como é que foi para vocês, né? Ficar esse período aí sem as rodas de samba de domingo, sem as feijoadas de domingo? Como é que foi passar por esse período e agora, mesmo fora de época, né? Todo mundo podendo curtir um pouquinho. Isso mudou a rotina de vocês? Como é que foi encarar aí esse desafio? Foi um impacto, que parte de um princípio, quando eu falo, e ninguém acredita. O Cacique não tem subvenção. E nós dependemos dos nossos projetos culturais lá dentro do Cacique, que vem uma média de 30 e poucos ônibus todo domingo, portões abertos, entendeu? E se tornou um símbolo não só do Carnaval, mas de uma entidade que se tornou notória demais, aonde ela é uma das mais frequentadas, como as grandes escolas de samba, que eu tenho um respeito muito grande às escolas de samba. E se não tivesse também vocês, para mostrar, nos identificar perante o público e perante a nossa trajetória, jamais o Cacique chegaria onde chegou. Entendeu? Então, nós somos o único bloco que oficialmente desfila no centro da cidade, um lugar oficial nosso, e os 3 dias de Carnaval, não é um dia só, e sem subvenção. E esse Carnaval fora de época, em abril, mudou alguma coisa para vocês? Ou é como se fosse em fevereiro? Mudou muito. O que mudou? Causou um impacto muito grande. Como eu disse, o Cacique de Ramos, ele não podia desfilar, eu peço até desculpa, até é bom para me dar uma satisfação ao subúrbio da Leopoldina. Não tinha condição da gente desfilar nas ruas mais dos bairros, Ramos, Olaria, Penha, do subúrbio da Leopoldina, porque é muita gente. E nós fomos agraciados por Deus de ter uma entidade do subúrbio da Leopoldina que dignamente foi representar o nosso subúrbio no centro da cidade. E é o único bloco que desfila os 3 dias. É muita gente. É mais de 4 mil pessoas. 300 na bateria. Entendeu? E se eu não tivesse também os meios de comunicação como vocês, que estão me dando esse momento agora simbólico para mim, de falar o que é o Cacique de Ramos. Eu agradeço muito a vocês e os meios de comunicação.
Então temos evento domingo e no terceiro domingo tem a tradicional feijoada também. Conta um pouquinho pra gente dessa feijoada. Bom, a feijoada é uma feijoada simbólica que a gente faz toda vez, uma vez no mês, onde traz o público de todo o Brasil. É impressionante isso. É uma média de 20, 25 ônibus que vem de todo o Brasil. E ali o bloco não é só o símbolo, não é só um símbolo do carnaval. Nós fizemos um projeto cultural que sensibilizando as pessoas com aqueles grandes nomes do samba de outrora que faziam em suas residências aquelas rodas de samba, aquelas comidarias, feijoada, mocotó e essas coisas. Tudo isso eu procurei assimilar isso dentro do Cacique de Ramos e se tornou uma entidade familiar. Que as pessoas, quando não tinha condição de ir num lugar que não pudesse gastar muito dinheiro, tinha as portas do Cacique abertas, sem cobrar portaria e vendo tudo aquilo que outrora esses grandes nomes, que foram meus professores, fizeram com que eu criasse. Aí acabou. O bloco é o mais tradicional do carnaval. Se eu ficar falando o nome de todos aqueles que saíram lá do Cacique, eu não vou poder dar o resto da entrevista. Porque são muitos. E a maioria das pessoas sabe. E eu me sinto agraciado por Deus, que o médico cuida do doente. E eu levei para as pessoas alegria e descontração, as classes mais humildes, que às vezes não tem condição de botar uma fantasia cara, entendeu? E o Cacique é uma identificação, vermelho, preto e branco. Bira, e o Cacique tem uma própria quadra? Fala pra gente. Olha, modesta parte, poucos têm uma quadra como a minha. É uma quadra impressionante e aproveitar o ensejo para fazer um convite a você para conhecer. Muito obrigada. É igual de uma escola de samba. A escola de samba foi um espelho para mim. Foi um espaço e um livro aberto para mim que fez com que eu me identificasse com o que é o samba autêntico, o samba de raiz realmente. E agradeço que a maioria das escolas de samba sempre abriu as portas para mim. As escolas de samba vão no Cacique. Eu sou agraciado eu convido as escolas de samba, porque eles abriram as portas para mim, em termos de identificação. E normalmente, um mês ou outro, eu chamo uma escola de samba e elas vão no Cacique, entendeu? Com coração, sem me cobrar um tostão, entendeu? Então existe um relacionamento em termos de comunicação, que essa escola de samba foi um espelho para mim, entendeu? E eu não poderia deixar de frisar isso. Todas as escolas de samba do primeiro grupo, elas já conhecem o Cacique, que eu convidei, e eles me deram esse momento histórico na minha vida, entendeu? De levar a mensagem deles na casa. E se tornou a casa muito mais notória, porque o nosso bloco foi um bloco que teve uma identificação, entendeu? Muito, muito forte, não só na música popular brasileira, porque eu acho que pode ter igual, mas mais do que eu, não tem tantos nomes consagrados como de lá saíram. Eu fiquei sabendo de um filme que o senhor está participando. Conta pra gente aí um pouquinho, a história do samba, a história do Cacique. Tudo isso eu agradeço, eu não posso deixar de falar isso. Eu agradeço meu pai que se dava com todo esse pessoal de escola de samba, entendeu? E foi através disso que aconteceu tudo isso na minha vida. O bloco se tornou mais tradicional. O bloco, de onde saiu os maiores nomes de todas as épocas da música popular brasileira. Eu tenho receio de falar, porque vou esquecer de muitos, que são muitos, entendeu? E agora, os meios de comunicação, que abrem a porta para mim desse jeito, entendeu? E lá, os domingos, é uma coisa de louco. E o filme que eu estou fazendo, eu fui contratada por uma empresa para fazer um filme da minha história, que segundo eles, ninguém tem essa história no samba, falando a respeito de tudo que aconteceu da minha vida. Eu me sinto agraciado por Deus, entendeu? Seu Bira, para a gente encerrar então, faça um convite para todos que estão nos assistindo para participarem dos eventos do Cacique de Ramos, da roda de samba, da feijoada. Eu costumo citar assim, melhor público do Brasil, as famílias que frequentam o Cacique de Ramos, todos os domingos, a partir das 18 horas, portões abertos, entendeu? E o samba autêntico, samba de raiz, que é o nosso representante fora do nosso país, no mundo inteiro,
como eu já corri, um samba autêntico, samba de raiz. E as pessoas que têm identificação com o cacique, as que não foram lá é uma continuação da casa de família de vocês. É um ambiente construtivo, sadio, onde ali se levam os sambas mais puros, mais autênticos da música popular brasileira e nomes consagrados, como é o caso do Fundo de Quintal, como é Zeca, como é Jorge Aragão, Emílio Santiago, Nebinho da Beija-Flor e tantos homens, desculpa, eu ia ter que tomar conta da entrevista toda falando o nome de todos, que são mais de 50. Tá ótimo, Bira. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal do Rio.